Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor, professor, mais um monte de outras coisas, mas vocês me veem aqui mais falando sobre psicologia, sobre políticas públicas e me veem falando muito raramente, porque às vezes eu desapareço daqui. Eu tenho uma grande dificuldade de gravar esses vídeos, porque eu tenho que editar depois. O videozinho deixa meia hora pra mim que não sou uma pessoa profissional da área, eu demoro 2, 3 horas para editar esses vídeos, então eu vou tentar fazer um formato assim mais espontâneo, né, dando tempo que precisar dar para as coisas, para que a gente consiga ter mais vídeos aqui, né. Eu também tenho perfil naquela plataforma chinesa, né, que vocês já devem saber qual que a gente não pode falar o nome aqui. Se vocês quiserem me seguir por lá, tem muito mais material meu por lá, até sobre outras coisas também, cultura pop. E hoje, né, tema polêmico, tema importante que eu decidi falar para vocês aqui. Se você tá caindo nesse vídeo aqui hoje, você precisa saber de onde que eu falo, quem que eu sou. Eu tenho apenas 2.000 seguidores no meu canal, então existe uma chance muito grande de você não fazer a mínima ideia de quem eu sou, por que eu tô gravando o vídeo aqui, quem que é esse cara e por que eu tenho... Eu acredito que eu tenho alguma autoridade para falar de política e qual que foi a minha trajetória para chegar até esse lugar. Eu sou psicólogo, trabalhando com políticas públicas sociais há 11 anos, tenho 12 anos praticamente só de formado em psicologia, sou especialista em docência do ensino superior, já dei aula em pós-graduação, em cursos livres, dentro da área da psicologia, dentro dessa área de políticas públicas, e eu sou um psicólogo, como vocês podem ver, uma pessoa negra, né? Não sou um negro retinto, mas sou bem negro, né? Tenho os cabelos aí crespos, né? Não dá para negar muito. E eu falo de um lugar assim, de uma família que, apesar de todas as impossibilidades, todas as barreiras, na geração dos meus pais, né? Conseguiu romper essa barreira aí da linha da pobreza, conseguiu fugir do campo também. Então eu vi muitas transformações na minha vida, né? Hoje eu considero que eu frequento ambientes assim de classe média, mas eu venho da periferia, eu tive amigo que já morreu na mão da violência aí, da questão do crime, né, dos embates. Eu conheço pessoas que hoje são engenheiros e conheço pessoas que hoje em dia estão na rua, estão na cadeia, entendeu? Então eu considero que eu tive uma experiência social assim bem grande, né, uma amostra social bem grande do que é você ser um brasileiro como a maioria dos brasileiros são, que é uma pessoa negra e pobre, uma maioria estatística que está posta aí. E graças, né, essa vitória da minha família, meus pais são funcionários públicos, né, aposentados já hoje em dia, graças a Deus, isso é uma coisa que me deixa muito tranquila, saber que os meus pais hoje em dia estão aposentados, que minha família está bem, mas essa geração da minha família aí é que conseguiu superar essa barreira aí, né, meus pais, a minha geração não foi a primeira a conseguir ensino superior na minha família. A geração, minha tia, se eu não me engano, que foi para o Paraná, foi a primeira pessoa a ter ensino superior. E aí depois, né, a gente vai avançando. Para minha geração, isso foi uma coisa assim, que foi uma coisa quase natural, que foi um negócio, não, tem que terminar os estudos, e terminar os estudos significava ensino superior. Então, a maioria dos meus primos tiveram essa oportunidade, principalmente quem bate idade comigo aí. A minha família é bem grande, tá? Principalmente a parte da minha mãe. Se eu não me engano, meu avô contou esses dias, dava mais de 60 pessoas, incluindo os tios, primos, primo de segundo grau, primo de terceiro grau, né? Eu tenho primo meu que já tem neto, entendeu? Então a família é bem grande. E a família do meu pai também, né? Que já nasceu na cidade, mas tem uma narrativa muito grande de escravização e tudo mais. A minha mãe tem uma história assim de quem veio do campo, né? Que é muito difícil. E é daí que eu falo, porque eu tive essa oportunidade de já ter uma calmaria na minha vida para conhecer a periferia, conhecer as dificuldades que a periferia oferta para gente, mas conhecer também o outro lado, né, que é o lado da academia, que é o lado do estudo, da intelectualidade, né? Vocês podem ver o violãozinho aqui atrás, eu estudei violão clássico, eu estudei piano, eu tive a oportunidade de ter vários acessos assim, que muitas das pessoas que viviam comigo na periferia não tiveram. Então eu tenho
uma visão assim dos dois lados, né? Se é que se pode dizer desse jeito, né? Porque eu acredito que nossa sociedade não é tão simples assim de você definir quanto dois lados ou coisa desse tipo. E é bem sobre isso que nós vamos falar, né? Porque eu estava pensando em colocar o título desse vídeo como Deus, Pátria e Família, né? Bolsonarismo no divã. Não sou psicanalista, tá, gente? Eu sou psicólogo, eu estudei 5 anos, né? Dentre várias coisas, eu acabei estudando também psicanálise, né? Eu me formei numa faculdade como qualquer outra do Brasil. Boa parte dessas faculdades a gente acaba estudando bastante a questão da psicanálise, né? E a psicanálise no Brasil ela tem uma aceitação muito grande porque ela forma o imaginário do brasileiro também sobre o que é você ser terapeuta, você fazer terapia. Então, por isso a palavra divã, ela é uma palavra-chave muito importante, né? Porque apesar do psicólogo não necessariamente usar a abordagem psicanalítica, esse imaginário do divã atravessa a gente quando a gente fala sobre terapia. E como eu quero fazer um vídeo que seja mais inclusivo, que chegue a mais pessoas, eu achei que essa palavra divã caberia bem. Bom, tendo toda essa introdução aí, né, para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, né? É, na minha contagem aqui, quase 7 minutos de vídeo, mas por quê? Vocês precisam entender de onde que eu estou falando. E quero falar de um lugar de alguém que conhece política. Não estou dizendo que eu sou um cientista político ou coisa do tipo, mas como psicólogo eu tenho uma formação que me permite falar de sociedade, que me permite pensar a sociedade, né? Senão eu não consigo ajudar as pessoas que me procuram. Ao mesmo tempo que eu tenho toda essa experiência também burocrática, né, legal, de como de fato funciona a política no nosso país. E eu tô aqui para, infelizmente, concordar com muitos autores que vêm se posicionando na internet sobre o momento histórico político que nós estamos vivendo. A gente precisa contextualizar isso, tem muita coisa que não está sendo vista. Eu estou gravando esse vídeo no momento em que nós estamos entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, mas é importante a gente ter noção de que a gente está sendo bombardeado de notícias por todos os lados, porque nós estamos vendo uma campanha muito agressiva e ela precisa ser assim, tá? Não estou falando, tem agressão dos dois lados, é claro que não. Nós estamos enfrentando um movimento que é um dos maiores, assim, as maiores aproximações que nós tivemos na história desse país, se não for a maior, com a direita radical, com isso que a gente chama de fascismo mesmo, entendeu? Não tem outra palavra, não tem como amenizar, não tem como fazer eufemismo com isso. Nós estamos vendo aí a fronteira do fascismo. Essa eleição talvez seja a eleição mais importante da história da nossa geração, né? O pessoal que tem na casa dos 30 anos aí, pode estar vendo aí uma coisa que vai se lembrar pro resto da vida. E é um discurso que, de fato, ele é autoritário. E por que que essas palavras, né, geralmente são usadas nesse discurso autoritário, né? Deus, pátria, família, que inclusive, né, são é um discurso que ele é pego emprestado do nazismo, do fascismo mesmo, né? Então a gente pega as ideias, mas a gente diz que não é, né? Não, entendeu? Tem focinho de porco, faz ronque-ronque, fuça na lama, mas a gente não é porco, entendeu? E por quê? Na verdade, isso não é nenhuma novidade, né? Que nós estamos flertando com o fascismo, né? O autoritarismo já está imposto nesse país. As medidas que foram tomadas durante os 2 anos de Temer e durante os 4 anos de Bolsonaro aí, isso é inegável você dizer que nós estamos vivendo num período de austeridade que foi aproveitado para se transformar no autoritarismo. Eu falo isso porque o que surpreende não é o que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo, pô, se você assiste jornal 2 vezes por semana e tem um mínimo de base de entendimento político, você sabe o que está acontecendo nesse país, porque está todo mundo falando sobre isso. Né? Você pode não estar consciente que está tendo quase uma guerra mundial lá fora, né? Nós estamos tendo a ameaça nuclear da Rússia, nós estamos tendo crise de energia elétrica, crise de gás lá na Europa, né? Mas se você liga a televisão 2 vezes por semana, você assiste o noticiário, você assiste o podcast de notícia, você acessa 2 vezes por semana qualquer meio de informação assim que seja minimamente neutro, né? Porque a neutralidade 100% é impossível, mas que seja assim minimamente ético, que tente seguir pelo menos
um conceito de ética em jornalismo, você sabe o que nós estamos vivendo nesse país. Né? Aí depende muito do seu imaginário, né? Onde você está inserido ali no Zap, onde você está inserido também no algoritmo das redes sociais, o que as redes sociais estão te entregando, né? Para te mostrar qual que é a realidade. Isso também atravessa a gente. Mas se você tem uma base de conhecimento político e uma base de uma fonte, né? Fonte de informação que seja confiável, pelo menos 2 vezes por semana, você sabe que nós estamos vivendo algo que é muito grave no nosso país e não adianta eu ficar explicando isso, porque já tem muita gente explicando isso. O que interessa, né, para gente da psicologia, para a galera também que é da área da filosofia, das ciências políticas, é a gente entender por que esse processo está acontecendo no nosso país. Mas por que esse discurso cola tanto? Por que o autoritarismo cola tanto? A gente já teve grandes nomes falando sobre isso, por exemplo, o Christian Dunker, a Rita Von Hunt já publicou sobre isso também, falando. Então, por que as pessoas caem nesse discurso, né? Ah, nós já vimos lá a teoria do fascismo, né? De por que as democracias morrem e tudo mais. Mas será que isso cru, essas teorias, esses autores assim, internacionais crus, eles servem para definir o que está acontecendo especificamente no Brasil de 2022? Será que não tem uma textura, um contexto histórico aí desse Brasil, desse nosso país que é diferente? E tem sim, a gente tem um contexto, por exemplo, do racismo estrutural, que né, Silvio de Almeida já falou bastante sobre isso, sobre a nossa sociedade está sendo estruturada pelo racismo. E também da questão do ódio mesmo. O ódio ele é uma coisa, uma ferramenta cognitiva que foi criada para a gente se defender do outro. O ser humano ele foi construído, ele foi evoluído para se organizar em grupos e para hostilizar grupos, sujeitos que sejam de fora desses grupos. Essa é uma ferramenta que ela é basal no pensamento humano, o nós contra eles. Porque para eu dizer quem eu sou, eu preciso definir quem é o outro, quem que é aquela pessoa que não sou eu. Entendeu? Então, isso é um mecanismo básico que funciona para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. A gente se organiza em grupos para se proteger, para se identificar, para se sentir seguro. E isso fica ainda mais grave num país com uma hierarquia social tão solidificada quanto é o Brasil. O que é uma hierarquia social? Né? Hierarquia é uma pessoa acima da outra. Hierarquia social são as camadas, as castas da sociedade que se sobrepõem. Né? Aqui no Brasil, todo mundo sabe que existem as classes sociais que são definidas pela questão econômica, mas muitas das vezes a gente não pensa que essas classes sociais também são atravessadas por questões de raça, por questões de gênero, de racismo mesmo, de origem familiar, de sobrenome. E tudo isso atravessa esse pensamento porque com uma pós-modernidade, né, a gente fala ali anos 80 para frente, principalmente no Brasil, a gente teve movimentos que abalaram essa hierarquia social. O que é isso, Tiago? Que movimentos são esses? As pessoas passaram a ter cidadania de verdade depois da Constituição de 88, que é direito à saúde, direito à alimentação, direito à moradia. Isso não existia, gente. Então depois nós tivemos governos, né, de centro-esquerda, que foram os governos do PT, que também implementaram e criaram algumas políticas sociais que ajudaram a mover ainda mais, abalar ainda mais essa estrutura social. Claro, né? Isso começou nos governos lá do PSDB, começou com os planos econômicos também, que permitiram que isso acontecesse, mas boa parte desse grosso dessas mudanças sociais que aconteceram no nosso país, elas aconteceram durante os governos, os 2 governos do Lula e os 2 governos da Dilma, né? Quase 2 governos da Dilma, 1 governo e meio, né? Porque ela sofreu aquele golpe depois. E outra coisa, gente, né? Não vou entrar nesses termos, foi golpe, não foi, porque isso já está mais que posto, já está mais que dito, né? Por fontes nacionais e internacionais. Então, esse abalo da hierarquia social, ele traz uma mensagem muito importante. Por quê? Pesquisando sobre teoria de conspiração, uns 10 anos atrás, quando eu comecei a me interessar sobre o assunto, eu já achava que a teoria de conspiração era uma coisa muito interessante, que a psicologia precisava se debruçar sobre isso, porque era um fenômeno cognitivo.
Porque a teoria de conspiração ela surge lá nos Estados Unidos da década de 80, com fitas cassete que as pessoas gravavam, falando sobre os alienígenas, sobre os Illuminatis, sobre essa guerra, sobre esse pânico satânico, né? De que os satanistas estão conspirando contra os cristãos, os Illuminati, os maçons estão querendo implementar uma nova ordem mundial. Os alienígenas estão controlando o governo. E isso fala de um lugar muito específico, que é um lugar de um fenômeno que a sociologia descreve, que se chama anomia. O que é a anomia? Por muito tempo, eu pesquisando, eu achava que a anomia ela era uma espécie de transtorno, mas não. Eu entendi que a anomia ela tá mais para um fenômeno, uma coisa que acontece naturalmente, em termos sociológicos, do que uma doença, uma coisa assim escrita dentro de um campo patológico, né? Dentro de uma semiologia patológica. Porque a anomia para a sociologia ela é essa estranheza que o sujeito tem com o tempo que ele está vivendo. É uma não adaptação a esse tempo. Tipo, eu pertenço, eu vivo em 2022, mas eu queria estar vivendo em 1970, porque lá é que era bom. Porque naquela época as coisas. Ou então era a época que eu fui criado, a época que eu era criança, eu era adolescente, e essa época era a época certa, era a época que as coisas estavam moralmente balanceadas, né? E a anomia, ela descreve esse sofrimento, né? Que talvez, né, não descreve sofrimento, ele descreve esse fenômeno que gera o sofrimento de você não se adaptar a esses zeitgeist, né? Esse espírito do tempo em que nós estamos vivendo. E isso é uma coisa muito séria, é uma coisa que a psicologia precisa pensar sobre isso, é uma coisa que a sociologia precisa voltar a falar sobre isso. Não que não esteja falando, tá? Eu falo sempre do meu ponto de vista subjetivo, eu não tenho como sair de mim para falar sobre o que eu vejo, entendeu? Mas é uma coisa que eu não vejo se discutir muito, que é essa questão desse estranhamento com o próprio tempo. A gente percebe também que o autoritarismo ele bebe muito dessa nostalgia, uma nostalgia mítica, né? Uma nostalgia utópica, uma saudade de um tempo que talvez não tenha nem existido. No nosso caso aqui, é a saudade da época da ditadura, saudade da época do campo, né? Que as pessoas viviam no campo, cada um cuidava da sua vida, a gente vivia da terra. Eu tenho até amigos, pessoalmente, que falam assim, eu vou fugir para o meio do mato, eu vou criar uma chácara. Pessoas que falam, inclusive, não, vou ter meu próprio sistema elétrico, né? Lá nós vamos gerar nossa própria energia, nós não vamos depender do Estado. Por quê? Porque existe essa estranheza, esse descolamento do sujeito da época em que ele vive. Ele não se adapta, não, o tempo está moderno demais, as coisas estão indo rápido demais. E essa é uma angústia que a gente precisa escutar, porque a gente precisa falar com essas pessoas. A gente precisa entender de onde essas pessoas estão falando. A gente precisa entender que esse sofrimento é um sofrimento genuíno. É um sofrimento que ele é tão grande que ele pode sim se transformar em violência, ele pode sim se transformar num discurso de ódio. E se a gente elimina esse sofrimento ali na origem, na raiz dele, ele pode não evoluir para chegar nesse ponto violento, não evoluir para chegar nesse ponto assim de enfrentamento àquilo que está posto hoje em dia. Porque é isso que acontece. A pessoa que se alia a esse movimento bolsonarista, esse movimento de extrema-direita, que contesta o lugar do Supremo Tribunal Federal, que contesta o lugar do governo federal, que contesta o lugar da polícia, porque eu não quero confiar na polícia, eu quero ter minhas próprias armas. É um lugar que fala de um descobrimento histórico. Eu vivo em 2022, mas eu sofro porque eu queria viver em 1940, eu queria viver em 1920, eu queria voltar lá, morar junto com meu avô, que morava na roça, que nem o meu avô morava. E as pessoas olham para aquilo e falam, não, aquilo é que era bonito, aquilo que era ideal. As pessoas esquecem que, por exemplo, não tinha médico, não tinha dentista, que a pessoa morria antes dos 40 anos, que era trabalho praticamente semi-escravo, entendeu? Sendo você preto ou não, entendeu? Então, são coisas assim que são todo ódio, ele vem de um sofrimento, ele vem de uma angústia, ele vem de um lugar assim que fala de uma falta, entendeu? Que vem de um senso de injustiça, de uma coisa que parece que não está certa, entendeu? O ódio, a violência, ele vem disso aí. Nós nos tornamos violentos quando a gente se sente ameaçado, entendeu? Essa ameaça pode não ser real, como, por exemplo, uma pessoa que vai espancar um travesti até a morte, ela está se sentindo ameaçada, Thiago?
ela tá se sentindo ameaçada. Não é uma ameaça que é real, não é uma ameaça que é tangível, mas dentro do imaginário dela, dentro daquela mente que funciona ali nesse descolamento, aquilo é uma espécie de ameaça para o modo de vida dela. É uma espécie de ameaça para a própria existência dela mesma. Porque o fato de existir aquele outro que discorda daquilo, daquele modo de viver, tira a autenticidade dessa pessoa. Quando você tem esse idoso que fala, pode ser assim. Ele não está falando só do outro, ele está falando dele mesmo. Ele está falando que a existência do outro tira a autoridade da existência dele. Olha só que coisa grave, olha só que coisa. Que fenômeno complexo que a gente está vendo, que a gente precisa conversar com essas pessoas. E quando a gente fala de religião, gente, a gente não está falando só de uma historinha que está escrita num livro. A gente não está falando só de um ritual obsoleto. Porque muitas das vezes as pessoas que são progressistas, que são de esquerda, às vezes não tem essa experiência com a religiosidade. Você falar mal de Deus, você falar mal de uma religião, você está ferindo o ego de uma pessoa. Você está falando que todo meio de vida que aquela pessoa escolheu para viver, toda a doutrina, toda a ética que ela construiu sobre si mesma e sobre a sociedade, aquilo é inválido, aquilo não é autenticado, aquilo não está escrito na sociedade. E a gente peca muito nesse discurso progressista de não dar lugar para a religião. Ah, Tiago, a gente tem que abraçar a igreja, a gente tem que abraçar pastor corrupto que explora pobre. Não, mas a gente tem que saber como a gente vai chegar nessas pessoas com respeito, sem ferir elas, sem machucar elas, sem fechar o ouvido delas. Porque quando você escuta uma crítica, o seu ouvido se fecha para o que o outro tem a dizer. Quando você ouve uma ofensa, né, o seu ouvido se fecha. Porque você não vai querer prestar atenção no argumento do outro sobre você. Você vai querer se defender. Então, quando você chega apontando o dedo para aquela pessoa, é claro, gente, não tô falando aqui de quem comete crime ou de quem é racista, homofóbico, essas coisas assim, tá cometendo, tá ferindo outra pessoa. Mas eu tô falando daquele sujeito que dá para dialogar. Quando você fere esse sujeito, quando você acusa esse sujeito, o diálogo acaba. Por quê? Porque o diálogo fica impossibilitado, porque a outra pessoa, aquela que acha que está sendo acusada, ela vai tratar de se defender. E ela pode se defender com agressividade, ela pode se defender com ausência de discurso mesmo, não quero conversar mais, vou sair, entendeu? A gente precisa entender que esses conceitos, quando a gente fala Deus, pátria e família, a gente está falando de um modo de vida, a gente está escrevendo esse discurso num padrão pré-determinado, né, num ideal de vida, numa ética que ela se vê ameaçada, não fechar as igrejas, eles vão mudar o formato de família, o Brasil vai deixar de ser um país, ele vai se tornar uma coisa que é do socialismo, que é ossal, que é uma coisa que é atravessada por outros movimentos estrangeiros que vão determinar o que a gente tem que fazer ou não. É desse lugar, dessa anomia que eu acho que essas pessoas falam, entendeu? E a gente precisa entender esse fenômeno, senão esse fenômeno vai dar novas rasteiras na gente. No quando eu falo a gente, eu falo do progressismo, eu falo da esquerda consciente, da esquerda científica, da esquerda acadêmica. Porque muitas das vezes a academia ela faz isso com a gente. A gente está inscrito na academia, mas a gente está só lendo livro, a gente está só pesquisando, falando com pares, e a gente perde um pouco a realidade. Esse movimento das cotas raciais, ele era um movimento que era muito bom para quebrar essa bolha da ciência, porque ele trazia pessoas de fora, né, pessoas como eu, gente que vem da periferia, para dentro da academia para trazer uma outra visão de realidade. A gente tem gente preta e gente periférica fazendo trabalhos incríveis, gente, dentro da academia, justamente por conta desse contexto que é uma visão de realidade diferente. É muito fácil eu falar do pobre estando no meu apartamento aqui no centro da cidade e ganhando 10 mil dentro de uma universidade para estudar e ler todo dia, confortável sentado na minha mesa. Então, não estou fazendo uma crítica à academia, não. A academia, ela tá do jeito que tá, porque ela está sendo atacada de todos os lados, tá bom? Corte de verba, é hostilização mesmo. Tem professor aí, reitor, que está sendo ameaçado de morte, ok? Então, é uma coisa assim que é um fenômeno também que é influenciado por esse movimento político da extrema-direita. A academia, ela está acuada, ela está exprimida num canto. E quando eu falo, tá, gente, é importante a gente fazer
esse aviso aqui. Quando eu falo que a gente tem que escutar o outro, eu não tô falando de, vamos lá conversar, tadinho do cara que matou o travesti na rua porque ele tava se sentindo ameaçado. Não, não é isso que eu tô falando não, gente. Eu tô falando da gente entender esse fenômeno pra gente conseguir chegar nessas pessoas. Tomamos rasteira em 2018, tomamos rasteira no primeiro turno, em 2022 elegemos Damares, senadora, elegemos Moro, senador, entendeu? Que são pessoas que trazem um discurso assim muito alinhado com esse pensamento de retroagir, né? Retrógrado é ofensa, estou falando de retroagir mesmo, de fazer voltar para trás, ó. Fizemos errado, precisamos pisar no freio e voltar. É isso que essas pessoas querem. Entendeu? Então, esses discursos precisam ser analisados para que a gente consiga chegar nessas pessoas e para que a gente não tome nova rasteira, porque essas pessoas são organizadas e elas estão numa guerra que é santa, ok? Nós estamos aqui discutindo política, essas pessoas estão pensando na vida delas, elas acham que a vida delas está em jogo, sendo que a nossa também está. Então, se a gente não levar a sério política no nosso país, se a gente não levar a sério essas eleições que estão aí, nós podemos ter uma surpresa que não é bem surpresa assim, porque é um movimento que está se formando aí há muitos anos, é um movimento que vem aí desde 2012 aí com aquela questão do movimento do passe livre e tudo mais. É uma coisa que está acontecendo, essa água já está fervendo há alguns anos e o sapo está aí fingindo que nada está acontecendo. Então, se Bolsonaro ganhar em 2022, não vai ser surpresa, vai ser o resultado de uma coisa que vem sendo construída já há muitos anos. E a esquerda, né, a esquerda acadêmica, a esquerda progressista, e quem se diz de esquerda também, dos movimentos sociais, né, políticos que existem na periferia, tem muita gente de esquerda fora da academia, tem muita gente de esquerda em movimentos sociais lá na periferia. A gente precisa acordar, a gente precisa entender esse fenômeno, né? E precisa refletir, será que dá tempo da gente pensar nessas coisas ainda? Porque a coisa já tá em andamento. Então, a gente precisa entender esse fenômeno, a gente precisa entender o que é essa anomia, essa angústia que vem desse lugar de não saber, né, de não se adaptar ao contexto histórico que nós estamos vivendo, para que a gente possa reagir a isso da forma possível e abraçar todo mundo e ir contra esse movimento autoritário que vai destruir o mundo. Tá? Não estou sendo fatalista, não estou sendo querendo ser profeta do apocalipse, mas se esse movimento, que não é só no Brasil, aqui no Brasil a coisa está caricata, a coisa está gritante, mas se esse movimento autoritário que nós estamos vendo no mundo se concretizar da forma que ele quer, o mundo vai acabar, porque nós temos aí o apocalipse climático se aproximando, nós temos aí a questão do petróleo, né, dos combustíveis fósseis que não vão durar para sempre, e o nosso meio de vida pode deixar de existir justamente porque a gente queria preservar o nosso meio de vida. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa se orientar para dar conta desses movimentos e a gente entender isso. Falei pra caramba, né, gente? Vamos pedir para vocês continuarem esse movimento. Gosta do que eu tô falando? Vocês acham que eu disse alguma coisa de útil? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal que é muito importante, me segue em todas as redes sociais, que é @psi Thiago Cabral. Assistam outros vídeos do canal e um forte abraço para vocês.